Olá, eu sou Jessie Queiroz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu vou partilhar um pouco com vocês sobre o meu universo literário como escritora, leitora e também como eterno estudante que eu sou. Então, se você gosta de ler, se você escreve ou deseja escrever algum dia, já se inscreve nesse canal porque vai ter muito conteúdo para você. E para começar com o pé direito, eu quero te contar um pouco sobre como a escrita começou a fazer parte da minha vida e como, com o tempo, se tornou parte essencial de quem eu sou. Eu sempre amei escrever. Eu acho que todo escritor começa a sua história com essa frase ou com variações dela, e é muito difícil mesmo a gente pensar em outra forma de começar. Eu sempre tive o hábito de escrever diários e eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu tive meu diário. Talvez desde que eu comecei a escrever já se percebeu ao meu entorno, pelos meus pais, pela minha família, esse meu desejo e essa minha habilidade de escrever, né? E na adolescência eu até arrisquei começar a fazer algumas histórias, na época era de suspense e terror, que era o que eu mais consumia, era o que eu mais gostava de fazer. Eu sempre escrevia muitas cartas para os meus amigos, para os meus pais, até aquela coisa de coleção, desculpa gente, eu vou entregar minha idade, né, falando assim, mas aquela coleção que tinha de papel de carta nunca durou na minha mão. As minhas amigas tinham pastas e pastas do papel de carta, tudo guardado, tudo bonitinho, e eu sempre usava. Nenhum papel em branco resistia à minha caneta, eu estava sempre escrevendo. Eu até tive alguma época que eu comecei a escrever em blog, mas não foi muito pra frente, não tinha uma comunidade de leitores, assim, uma quantidade de amigos que começasse a responder no meu blog, ou que eu começasse a corresponder, então eu meio que deixei de lado e comecei a reservar a minha escrita mais pra mim mesmo. Então, com o tempo, algumas dessas histórias que eu comecei lá na adolescência, que eu comecei lá nos primórdios da minha infância, muitas dessas histórias se perderam. Eu não tenho uma longa tradição de escrever no Wattpad, como muitos escritores de hoje têm. Então, a minha história com a escrita ela é um pouco mais fragmentada do que vocês costumam ver por aí. Então, eu acabei deixando de lado um pouco esse sonho de escrever histórias, embora ele sempre fosse presente, embora eu testasse algumas coisas, e inclusive muitas dessas histórias acabaram se perdendo com o tempo, porque não publicava em nenhum lugar, colocava nos cadernos, e se esses cadernos eram jogados fora, eu perdia acesso a essas histórias. E talvez eu nem gostasse muito do que tivesse escrito naquela época, mas enfim, não saberemos. Eu lembro direitinho o dia em que eu tive o grande impulso de novo, né? Senti esse sonho se empurrar para ser desenterrado de mim. E foi numa situação bem inusitada. Eu estava na defesa da minha dissertação de mestrado. Teve uma pessoa, um membro da banca, que dedicou um largo tempo da fala dela falando sobre como a minha escrita era deliciosa, era deleitosa. Ela falou, parece que tem uma narrativa com os dados aqui. Então, para mim foi gostoso ler a sua dissertação, porque não parecia que eu estava lendo uma coisa sobre os dados, uma pesquisa. Parecia que eu estava lendo uma história sendo contada com os dados. E aí aquilo queimou no meu coração de um jeito que eu falei, pois é, né? Dentro de mim era como se eu falasse, pois é, eu queria estar escrevendo histórias, eu queria estar escrevendo, eu não queria estar aqui defendendo uma dissertação de mestrado. E há 10 anos atrás, isso foi há 10 anos atrás, eu não acredito que fez 10 anos que eu defendi meu mestrado já. Mas enfim. Mas ainda assim, né, aquilo ficou um pouco remexido em mim, né? Eu comecei a relembrar algumas das ideias de histórias, porque eu nunca parei de ter ideias sobre histórias. Embora eu tivesse parado de escrever, tivesse enterrado um pouco isso, eu nunca parei de pensar sobre as histórias. E as ideias sempre vieram. Eu sempre deixei elas de lado, mas elas sempre vieram, né? E aí foi só depois, no meio do doutorado, quando minha primeira filha nasceu, que eu senti esse desejo de o que eu tô fazendo aqui ser ainda mais exacerbado, né? Principalmente ali no puerpério, ficava aquela coisa de o que eu tô fazendo, eu não devia estar aqui. E foi quando eu terminei o doutorado que eu me inscrevi no meu primeiro curso de escrita criativa. E foi quando eu peguei uma dessas ideias de história que ficava circulando a minha mente, que inclusive é a história do segundo livro, e comecei a explorar um pouco mais no meio do curso, né? Como exercício do curso, comecei a explorar um pouco mais, de escrever um pouco mais os personagens, a trama. Então comecei a trabalhar nisso.
Mas aquela coisa, né? Vida adulta batendo a porta, eu precisava pensar em como trabalhar, em como ter outros recursos para trazer recursos para minha família. E aí nisso eu acabei deixando de novo de lado a escrita, né? Acabei deixando esse sonho de lado. Ah, poderia ter levado junto? Podia, mas no fim eu acabei enterrando de novo, sem explorar. E aí, o que aconteceu foi que veio o nascimento do meu segundo filho, né? Vários anos avançaram, eu cheguei a fazer 2 MBAs na área de negócios, né? Mudei mesmo a minha área de atuação e comecei a trabalhar como autônoma para outras empresas. A minha carreira como autônoma, ela avançou, eu fiz parte da gestão de algumas pesquisas e também da gestão de algumas pequenas empresas de autônomas, que até culminou para eu virar mesmo para esse lado, né? A minha formação é na área da saúde, mas eu acabei migrando para a gestão de negócios e gostava bastante de trabalhar com isso, né? Nessa parte de organização das empresas e gestão de processos. E aí, o que aconteceu foi que, com o nascimento do meu segundo filho e todo aquele mix do puerpério, que tem aquela grande habilidade de trazer para fora as coisas que a gente não tá dando tanta atenção, teve, na verdade, uma convergência de fatores, né? Os meus contratos começaram a ser encerrados e as pessoas não estavam renovando por motivos diversos. Então, eu cheguei no final da gestação e depois com o nascimento mesmo do meu filho, sem nenhum dos meus contratos e ali naquele poço de emoções que é o puerpério. E aí, isso voltou a martelar pra mim, sabe? Essa questão de eu preciso escrever, né? O que eu tô fazendo até agora, eu tô abandonando o que eu devia estar fazendo, né? Tinha um pouco essa sensação. E ainda tinha um momento profundo de reflexão, porque eu quase morri no parto do meu filho. Então, essas coisas estavam ainda mais exacerbadas, né? A história completa pode ficar para um outro momento, mas todas essas coisas ficaram com muito mais destaque ainda. Então eu comecei dando atenção para uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, que era ler ficção. Eu sempre gostei de ler histórias, né? Eu sempre amei histórias. E eu estava muito tempo sem ler ficção porque eu estava dedicada à leitura técnica, né? Seja durante a faculdade, ou seja durante as pós-graduações, eu estava voltada, todo o meu tempo de leitura estava voltado para isso. Então eu voltei a ler histórias. E a primeira história que eu li foi essa daqui, da Noemi Nicoletti, que é Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. A primeira ficção cristã, a primeira ficção declaradamente cristã, né? Eu conhecia Nárnia, Senhor dos Anéis, conhecia outras ficções cristãs, mas a primeira ficção cristã nomeada como ficção cristã e nacional, a primeira que eu li. E esse livro, ele me remexeu de tantas formas, porque, embora seja um livro um pouco mais juvenil, um pouco mais jovem adulto, a forma com que ela traz entrelaçado aos valores da fé com a história, né, os valores cristãos com a história, mexeu muito comigo. E foi aquela sensação de é isso que eu quero fazer, sabe? É essa a direção, né? É isso que tá aqui dentro de mim, com essa chama que eu fico tentando apagar, mas ainda existe, ficou de novo queimando dentro de mim. E eu tive aquela impressão de que dessa vez eu não vou poder apagar, dessa vez eu não vou conseguir apagar isso dentro de mim, né? Isso ficou muito... A brasa estava muito viva ali. Então, o que eu fiz foi o que eu faço com mais excelência, que é procurar estudar. Então, eu mergulhei em outros cursos de escrita criativa, eu procurei fazer outros exercícios, estudar mais mesmo sobre a parte técnica da escrita e principalmente consumir muitos livros de ficção cristã. Todos os livros de ficção cristã, de todos os gêneros possíveis, lá estava eu. Então eu li romances, li fantasia sombria, li fantasia, li distopia, fui lendo. Acho que nos últimos 2 anos e meio, nos últimos 2 anos principalmente, eu devo ter lido em torno de 200, 300 livros, né? Porque foi assim, fui devorando um atrás do outro, tanto em termos de querer trazer repertório, como estava alimentando, né? Não era só uma questão de repertório, estou lendo para estudar, porque eu quero escrever ficção cristã, não era só isso, mas eu estava como que alimentando uma fome que eu estava tentando esconder há muitos anos, né? Há 10 anos. Então...
esse processo também foi muito gostoso para mim. Foi como retornar às raízes, sabe? Retornar ao que eu devia estar fazendo há muito tempo. E aí, ano passado, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com essas autoras nacionais, né, pelo Instagram mesmo, e me aproximei de algumas delas. E elas, assim, foram simplesmente maravilhosas. Elas foram, inclusive, meu primeiro estímulo, porque eu olhava em volta também de todas essas histórias que eu estava vendo, e eu via muita gente muito mais nova que eu. Então eu ficava um pouco com essa sensação de, poxa, o meu tempo já passou, né? Talvez não seja mais o meu tempo de escrever, né? Talvez não seja tão interessante eu, na idade que eu tô, começar a escrever agora, sendo que tem tantos autores prodigiosos, muito mais novos do que eu. E aí essas autoras, elas meio que me abraçaram e falaram assim, não, peraí, nunca é tarde para começar, né? Se você tem histórias para contar, se você tem se dedicado a isso, se sente isso queimar no seu coração, ponha isso, né? Se coloque para fazer isso, né? Tem muitas autoras, né? A Gabriela Fernandes, inclusive, ela trouxe essa questão para mim. Ela falou, olha, tem muitas autoras que começaram para depois dos seus 30, 40 anos, então não é tarde, né? Em nenhum momento é tarde, desde que você tenha uma boa história para contar que glorifique ao Senhor, né, que fale da palavra do Senhor, nunca é tarde para começar. E aí eu me peguei um pouco nessa frase falando, não é tarde para começar. Então é isso, eu não vou só deixar essa chama queimar e consumir, alimentá-la, mas eu vou também pôr para jogo. Eu vou trabalhar nisso, né? Vou colocar isso para produzir algo de bom para as outras pessoas também, como eu tenho sido edificada com as histórias dessas pessoas. E aí foi quando eu conheci a FEFIC também, né? A Feira de Ficção Cristã e Cultura, organizada pela Sara Guzella. E foi a primeira edição, ano passado foi a primeira edição que eu participei. E tá imerso naquele ambiente maravilhoso, cercado de histórias que glorificavam ao Senhor e também cheio de autores independentes. E olhar para eles e falar assim, não, um dia eu vou estar aqui, sabe? Ano que vem ou no próximo ano, talvez em 2, 3 anos, que seja, mas eu vou estar aqui no meio desses autores independentes também para divulgar a minha história, para falar da minha história, né? Então isso tudo foi somando para mim, tanto que na semana seguinte da FEFIC, assim que eu cheguei em casa, eu já falei assim, não, eu vou escrever minha história, eu vou colocar no papel, pelo menos a que tá gritando mais alto no meu coração, a que tá gritando mais alto na minha mente, e foi o que eu fiz. Comecei a desenhar os personagens, comecei a trabalhar um pouco mais na trama, no enredo, e colocar todas as coisas que eu queria trabalhar com essa história. E é assim que chegamos à história do livro 1, do primeiro livro que eu escrevi. A história do Mateu e da Fernanda chegou para mim como um sonho, né? Eu sonhei com a primeira cena que eu escrevi, que era de uma coisa muito simples, né? A primeira coisa que eu coloquei no papel, que era de uma mulher descobrindo-se grávida e sendo deixada pelo namorado. E que não queria ser pai, que não queria nenhum tipo de participação na vida do filho. E aí um retorno à casa dos pais e esse acolhimento que ela recebeu dos pais e o retorno à fé que ela teve. Então era essa a ideia, era uma coisa muito simples. Então essa ideia de história, bem como outras ideias que eu tenho dentro desse universo, são com personagens maduros, né, com personagens de mais de 30 anos em geral, que tem um pouco esses dilemas, especialmente de relacionamentos, né, de novas chances, de recomeços, de como essa conexão é importante entre a gente, né, como comunidade, e essa conexão com o Senhor. E em especial a história da Fernanda, ela tomou um pouco de primazia aí, ela se destacou em torno das outras, com relação às outras ideias, querendo ser a primeira história a ser contada, porque eu fiquei pensando muito em muitas mulheres que têm o seu passado fora da igreja, seja porque se converteram mais tarde, ou seja porque tiveram tempo mesmo fora do Senhor, fora dos caminhos do Senhor e retornaram, que tem lugar para elas na casa do Pai. Né, que a gente, que muitas vezes é um ambiente de julgamento, a gente como igreja que às vezes é um ambiente de julgamento e em vez de ser de acolhimento, mas que até te chamar um pouco essa nossa atenção, né, de falar, olha, essas mulheres, elas precisam de cuidado, elas precisam de atenção, elas precisam do amor que vem do Senhor, que foi estendido a nós também, né, precisam sentir estendido a elas o mesmo perdão que foi estendido a nós, né, e a gente precisa como comunidade ser parte disso.
Então, na história da Fernanda, isso está muito presente, especialmente no acolhimento da família dela, né? De como a família dela a trouxe de volta e foi importante para o papel dela de se voltar para o Senhor, de se reconectar com o Senhor. E também uma forma de dizer que há espaço para novas chances. Porque o que eu vejo também é muitas mulheres, é um pouco um meu recado para essas mulheres que acham que não tem mais chance para o amor, que acabou a fase delas, que acabou o tempo delas de amar, de ter uma nova história, de que isso não é verdade, né? É claro que elas precisam encontrar o contentamento delas no Senhor, é claro que elas precisam encontrar a alegria delas no Senhor, mas há espaço também para romance, há espaço para conhecer um homem que seja de Deus, um homem que seja honrado, um homem que ame ela de verdade como o Senhor amou a igreja, né? E que seja disposto a se sacrificar por ela, né? Tanto para que ela não perca a esperança de que há uma nova história que Deus pode escrever para ela, como para que ela não se dobre a ficar com qualquer cara, porque, não, esse cara aqui aceitou a minha condição de mãe solteira, ou a minha condição de quebrada, a minha condição de estragada, então eu vou ficar com ele mesmo, já que ele me aceitou. Eu não quero isso, sabe? Eu creio que o Senhor não quer isso para você também. Eu creio que ele quer uma história linda, seja dedicada à obra dele, mesmo como solteira, e se contentando no Senhor, se alegrando no Senhor com o serviço na igreja, ou seja, mesmo construindo uma nova história de amor. Qualquer que seja o caminho que o Senhor tem para você, ele é de restauração e de alegria. Então essa história, ela traz um pouco essa questão, né? É um pouco esse o cerne dessa primeira história. Além disso, o livro também é estruturado para chamar atenção para a beleza do comum, para a beleza daquilo que é ordinário. Não é um livro cheio de reviravoltas que vai ficar fazendo você ficar, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Tem algumas coisas? Tem. Mas não é esse o cerne, não é esse o principal. O principal é chamar a atenção de como Deus fala conosco, como Deus trabalha nas coisas simples também. A gente não precisa de nenhuma história mirabolante acontecendo na nossa vida para sentir o cuidado de Deus. Então, é um pouco essa mensagem que eu quero transmitir com o livro também. E a boa notícia para quem se interessou por essa história é que o livro já está terminado, ele já está completamente escrito, ele está na fase de leitura beta agora, que algumas amigas próximas sejam consumidoras de romance, que gostam de romance, algumas que são escritoras e podem trazer um pouco dessa contribuição específica, né, da estrutura de história. Então, depois da leitura delas, eu vou voltar para a história, vou mexer nas observações que eles trouxeram, né, nas questões que eles trouxeram sobre dificuldades ou pontos de melhoria para a história, vou aprimorar essa história, e aí ele vai para a leitura crítica. E aí, nessa fase de leitura crítica, é uma profissional que vai fazer de novo essa leitura mais estruturada, pensando no que precisa ficar melhor pro leitor, para a história chegar um chuchuzinho para vocês, né? Chegar perfeita para vocês, ou pelo menos o mais perfeita que eu consegui fazer, né? O melhor que eu consegui fazer. E aí vai para a fase de revisão de português. E aí, terminando essa fase, finalmente vai ser lançado o livro para vocês, a gente vai contando, vai conversando um pouco mais sobre isso aqui nos diários de escrita. Eu vou contando para vocês em que fase que tá. Aliás, eu vi esse final de semana, eu acabei de ver a capa e eu fiquei absolutamente emocionada, eu fiquei muito feliz aquela sensação de completude, sabe? De que as coisas estão chegando a um ponto concreto, de que vai acontecer mesmo o sonho. Então eu tô muito feliz e, se Deus quiser, em breve o livro vai estar nas mãos de vocês. Vocês vão poder ler, especialmente no meio digital, né? De início. Mas logo, logo a história vai estar com vocês. E eu tô muito ansiosa para saber o que vocês vão achar. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Eu te agradeço por me acompanhar até agora e eu tô muito feliz de partilhar um pouco desse processo com vocês. Tive que me segurar para não me emocionar demais em alguns momentos, porque realmente eu tô me sentindo muito agraciada por Deus mesmo, de estar trazendo esse sonho de volta e trabalhando nele com tanta dedicação. E é gostoso partilhar isso com as pessoas à minha volta, né? E eu quero que, pra gente começar esse diálogo, pra gente começar a agitar esse canal, que você conta pra mim nos comentários como começou a sua história com a escrita, né? Se você ama ler só também, como você começou
a sua paixão pela leitura, se você escreve, como começou a sua paixão pela escrita, e se você quer escrever um pouco o que te impede, né? O que te impede de começar agora. Então, conta aí pra mim nos comentários pra gente começar a nossa conversa por aqui. Nosso próximo vídeo será de diário de leitura. Eu vou partilhar com vocês os meus livros favoritos do primeiro trimestre de 2025. E aí talvez você queira adicionar a sua lista de leitura, seja a sua lista de leitura interminável ou a sua lista de começar a ler ficção cristã. Então, eu vou trazer um pouco uma reflexão mais longa, né? Uma resenha um pouco mais longa desses livros, que era uma coisa que não cabia no meu Instagram, né? No Instagram tem a descrição de todos os livros que eu li e gostei naquele mês, então você pode já ver aquela listinha no Instagram, mas aqui eu vou fazer uma recomendação mais longa, vou falar um pouco mais sobre por que aqueles livros são os favoritos do trimestre. Então já ativa o sininho para não perder nada e mais uma vez muito obrigada por me acompanhar por aqui. Até já!